Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Álgebra Aplicada 1. Tá? Então, pessoal, na aula passada, só recordando o que estávamos vendo na aula passada, estávamos olhando para autovalores e autovetores, polinômios característicos. Então, vimos que polinômio característico independe da base, né? Então, eu não preciso dizer polinômio característico referente a um operador linear dado uma base de V. Não, não, não. O operador linear, independente da base de V, tem o teu polinômio característico e é sempre o mesmo, tá? Então, nessa aula, nós vamos encontrar o autoespaço, tá? Encontrar os autovetores, que foi uma coisa que faltou na aula passada, e trabalhar a parte de diagonalização, que é uma aplicação direta dessa técnica de encontrar autovetores e autovalores, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Cabecinha pequena. Aqui. Perfeito, perfeito. Então, ó, só para vocês lembrarem, falei perfeito, mas eu queria outra coisa. Terminamos aqui. Tá? Então, esse foi o último slide da aula passada, né? Um slide entre aspas que a gente está estamos escrevendo, né? Então, as últimas anotações da aula passada, tá? Então, continuamos aqui, ó. Eu vou continuar aqui não. Perfeito. Exatamente aqui. Ok? Maravilha. Então, tínhamos essa transformação, t de xy igual a yx, né? Fizemos o cálculo encontramos o polinômio característico, que deu lambda ao quadrado menos 1. As raízes de lambda são 1 e menos 1. Portanto, esses são os autovalores. Agora, dado um autovalor, vamos encontrar os autovetores. E aí vamos com muita calma, tá? Então, como que nós vamos encontrar os autovetores? Assim, ó. Escrevendo aqui isso. Autovetores, tá? Então, queremos V tal que T de V igual a lambda V, sendo lambda um autovalor conhecido, tá? Vamos pensar agora não só na transformação, mas na matriz de transformação. Assim, se isso daqui, ó, é a matriz da transformação, a matriz de T, em termos matriciais, temos a seguinte, lembrando, tá, que sempre quando eu trabalho em termos matriciais, o vetor V ele é um vetor coluna, beleza? Tá? Vou ter que usar o cabeção? Ou entenderam? Não vou usar o cabeção. Não, cabeção. Cabeção, vai ter que ter cabeção aqui. Cabeção. Maravilha. Olha só. De novo, sempre que estamos trabalhando em termos matriciais, o meu vetor V é sempre um vetor coluna. Um vetor coluna. Tá bom? Tá claro? Beleza. Tá? Já isso vai ficar um pouco mais claro que nós vamos trabalhar. Tá? Vamos operar muito Na verdade, nós vamos operar muito mais com matrizes do que com a transformação linear do jeito que a gente estava no conjunto 1. Tá bom? Mas, importante, sempre passou para a matriz, V é um vetor coluna. Perfeito? Então, vamos voltar para a cabecinha. Perfeito. Olha lá, vamos lá. Tá? Então, temos a seguinte equação. Matriz de T
vezes vetor coluna V, ou seja, quando eu falo vetor coluna, é uma matriz coluna, tá? É igual a lambda vezes vetor coluna, matriz coluna V. Isso implica que vou passar tudo para a esquerda, ter V menos lambda V igual a zero. Ou seja, matriz T menos, quando eu tiro o V para fora, lembra que fica lambda vezes a identidade, tá? Porque é uma matriz. Então, o número 1 das matrizes é a matriz de identidade. Isso é igual a zero. Lembrando, pessoal, que isso daqui é uma matriz. É uma subtração de duas matrizes, portanto, isso é uma matriz. Tá? E esse daqui é um vetor coluna. Tá? Só que é um vetor coluna que a gente quer descobrir. Tá bom? Então, vamos voltar lá pro nosso exercício. Então, em termos do último exercício, estava aqui, ó. Volta isso, tá bom? Chegamos aqui, ó. Essa daqui vai ser a matriz que a gente está lidando. Ó, essa matriz aqui, ó, o T menos lambda identidade é essa matriz aqui. Eu vou grifar as duas, para você ver. Aqui. Vou grifar, ó. Essa matriz aqui é a mesma matriz que está calculada aqui, ó. Essa matriz. Tá? Só que agora não está importando para mim o determinante dela. O que vai importar? Vai importar o seguinte, vamos lá. Vou pegar essa matriz. Então, ó, voltando para o exemplo, vou copiar, né? Vou copiar aqui, ó, este exemplo. E o professor tá, como é que é? Quebrando o termo de integridade acadêmica, né? Tá copiando. Vamos lá. O que eu tenho? Tenho polinômio característico é esse. Os autovalores são esses. Tá? Já tenho autovalores. O que eu tenho também? Tenho a matriz de T. Matriz de T. Aqui. Tá? E eu já tenho isso, ó. Matriz menos lambda da identidade. Ai, caramba. Aí. Tá? Tá. Então, o que eu preciso calcular? Deixa eu só finalizar isso aqui, ó. Então, matriz menos lambda da identidade, isso vai ser igual a aquela matriz aqui que a gente já tinha, né? Menos lambda, 1, 1 menos lambda. Beleza, então o nosso problema para calcular autovetor começa aqui. Então, primeiro, vamos calcular. Vamos encontrar os autovetores referentes a lambda igual a 1. Certo? Primeiro a gente vai encontrar isso. Ou seja, vamos, é a mesma coisa, tá? Vamos determinar o autoespaço alt 1. Por que 1? Pelo valor do alto... Ele é 1 por causa do alto valor. Se o alto valor fosse 500, aqui seria 500, tá? Então, isso é o autoespaço referente ao alto valor dado pelo número 1.
tá? Então, como é que faz isso? Os vetores aqui de t, eu estou trabalhando com R2 para R2, tá? Então, queremos V igual a AB, tá? É um Azinho, Bzinho que eu vou determinar, tá? Tá o quê? Qual que era a condição que a gente acabou de calcular aqui em cima, ó? T menos lambda de identidade vezes V dá zero, tá? Então, quem que é o T menos lambda de identidade? É essa matriz aqui, ó. De novo, vai ficar aqui. Em amarelo, tá? Para vocês conectarem o que nós estamos fazendo. Tá o quê? Oh, meu Deus. T, como é que era aquela equação? Menos lambda identidade, vezes o V. Lembrando que o V agora vai ser um vetor coluna. Isso aqui, ó, AB igual a zero. Tá? Lembrando que esse é o zero vetorial, então igual a zero, na verdade, é 0, 0. Então, para lambda igual a 1, temos que eu vou colocar lambda igual a 1 dentro dessa matriz aqui, ó. Tá? Então vai ficar assim. Fica menos 1, 1, 1, menos 1. Que multiplica AB igual a 0, 0. Dá para ver? Dá? Minha cabeça cobriu? Não. Maravilha. Tá? Então, isso daqui implica no seguinte sistema. Se eu fizer a conta matricial, isso na verdade é um sistema, tá? Tem a cara de um sistema linear, ou seja, menos A mais B e A menos B. Ou seja, né? Menos A mais B e A menos B. Pessoal, isso é igual a zero. Pessoal, é sempre importante que quando você escalonar, você vai sempre escalonar isso. Sempre. Aqui você sempre vai escalonar. Professor, mas eu fiz 20 anos de Kumon, mas você vai errar se você não escalonar. Tá? Escalona o sistema. Por quê? Porque eu quero achar uma base para o sistema homogêneo. E a base para o sistema homogêneo será a minha base para o outro espaço. Então, para achar a base para o sistema homogêneo, tem que escalonar. Tá bom? Lembrando, ó, escalona e resolve de baixo para cima. Tá? Agora, sempre, 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 pelo menos uma linha vai zerar. Se não zerar uma linha inteira, é mau sinal. Uma linha vai ter que zerar, tá? Então, eu vou pegar esse sistema aqui, eu vou passar para a próxima página para a gente continuar. Tá? Então, vamos calcular isso aqui, ó. Escalonando, como é que a gente faz? Né? Vamos zerar tudo que está embaixo do A. Né? Então, eu vou fazer linha 2, recebe linha 2 mais linha 1. E pronto, vai estar escalonado. Vai ficar menos A mais B igual a 0. E 0A, 0B igual a 0. Lembrando, pessoal, aqui teria um 0A, tá? Mas eu vou tirar o 0A para deixar só as incógnitas na diagonal principal. Ou seja, zerou uma linha inteira, que era exatamente o que a gente queria. Sempre tem que zerar a linha inteira, tá bom?
E importante, o número de linhas que zera é o número de autovetores que você vai ter. Então, zerou uma linha, vai aparecer um autovetor só. Ou seja, o que acontece? A solução é B vai ficar livre. Lembra que eu colocava assim para vocês? B igual a B. E o A vai ser igual a B. Portanto, o vetor que era AB, B fica livre e A fica B. E A fica B. Tá? Isso é a mesma coisa que B vezes 1. Tá? Aqui você escolhe qualquer valor para B. Podia ter parado aqui, ó. Podia ter parado aqui, não tem problema. Tá? Escolha qualquer valor para B. Só não escolhe 0, porque 0 pode dar problema. Tá? Então, o único valor que você não vai escolher por B, ou para incógnita que sobrar, é 0. E aí você pode colocar 1, pode colocar menos 1, tanto faz. Podem ter autovetores distintos. Ah, professor, eu escolhi 1, meu amigo escolheu menos 1. Tá? Se você escolher 1, o autovetor vai ficar 1. Se você escolher menos 1, o autovetor vai ficar menos 1, menos 1. Não tem problema, os dois estão certos. Perfeito? Então vamos lá. Se B igual a 1, B igual a 1, temos V igual a 1, 1. Portanto, este é o vetor associado, o autovetor associado ao autovalor 1. Tem algum outro autovetor? Não, só esse. Logo, o autoespaço 1, relativo ao autovalor 1, ele é gerado por 1, 1 e fechou, só. Tá? Perfeito. Tá? Perfeito. Agora, o que nos resta fazer? Autovetor relativo ao autoespaço menos 1. Então, vamos encontrar agora. Vamos encontrar alt, o autoespaço relativo a menos 1. Como que faz? Vamos voltar aqui, ó. Tá? Vamos voltar exatamente para cá, tá? Um instante, gente. Voltamos, vamos lá. Gente, vocês não têm noção, é quase meia-noite e tem gente na rua ainda fazendo barulho. Sei lá, os caras estavam ligando uma furadeira, sei lá o que, mas vamos lá. Vamos lá. Então, estávamos aqui, né? Precisamos calcular o autoespaço relativo ao menos 1. Perfeito. Então, eu vou pegar todos esses dados, vou copiar tudo isso daqui. Aqui, copio. Perfeito, aqui, ó. É isso que eu preciso. Vou baixar aqui. Isso aqui, na verdade, eu não preciso mais, porque eu já tenho a matriz da transformação. Perfeito, excelente. Agora, eu vou trocar. Lembrando que eu preciso usar essa matriz aqui, ó. Tá? Então, eu vou trocar o lambda por menos 1. Tá? Então, para lambda igual a menos 1, temos, né, V, vou pegar um V AB, esse vai ser meu autovetor. Então, V vai ficar assim. Eu já vou direto para espaço aqui. Né? Então, se o lambda é menos 1, aqui vai ficar 1, 1, 1, 1. Perfeito. Escalonamento vai ficar fácil também. Tá? Essa matriz vezes a matriz AB, vetor coluna AB, igual a 0, 0. Isso vai me induzir a um sistema linear da seguinte forma. A mais B igual a 0,
A mais B igual a zero. Se eu escalonar, se eu fizer assim, ó, linha 2 recebe linha 2 menos linha 1, já some a primeira linha inteira, tá? Ou seja, vai ficar A mais B igual a zero, 0B igual a zero. Como sempre, B vai ficar livre, né? O B é B, B igual a B, e o A igual a menos B, tá? Ou seja, V, que era AB, na verdade eu troco A por menos B. Fica menos B, B. Lembrando que eu posso escolher qualquer valor para o B. O professor pode escolher 50? Pode, mas vamos escolher os valores fáceis. Coloca B igual a 1, praticamente sempre. Sempre 1 vai dar certo, tá? Então, se B, se B igual a 1, então V é igual a menos 1, 1. Certo? Portanto, alt menos 1 é igual a... Só tem esse autovetor, vai ficar menos 1, 1. Perfeito, maravilha. Ok, então já sabemos achar autoespaço, já sabemos achar os autovetores, tá? Então tem um autovetor, tá aqui o autovetor, e o outro autovetor, um deles é o menos 1, 1, o outro é o 1, 1. Perfeito, são dois autovetores, certo? Excelente. Agora, pessoal, vamos entender como é que faz para diagonalizar um operador. E vamos entender o que é essa tal de diagonalização. Então, lembrando que, vamos recordar aqui, vou colocar aqui, ó, diagonalização. Diagonalização. Tá? Lembrando que, se duas matrizes são semelhantes, gostoso isso. Aqui, isso. É para me irritar? Não, certeza. É para me irritar. Vamos lá, agora vai dar certo. Eita, que coisa. É para me irritar? É muito para me irritar. Funcionando? Depois eu apago. Então, se duas matrizes A e B são semelhantes, já errei aqui, já apago isso que estava me irritando, isso. Tá? Então, se as duas matrizes são semelhantes, espera um pouco. Tá? Então, se elas são semelhantes, gente, que pane. Agora foi. Então, existe M tal que A é igual a M menos 1 B M, certo? Se por acaso A for semelhante a uma matriz diagonal, se A é semelhante a D, matriz diagonal, né? Ou seja, D é uma matriz da forma, chamar de lambda 1, lambda 2, reticências, lambda K, tá? E zero fora da diagonal.
bom? Tudo zero aqui, ó. Na diagonal, só os lambdas. Fazer potência de matriz em geral é muito difícil, porém potência de matriz diagonal é muito fácil. Então, d elevado a um número n é igual a fazer potência dessa matriz diagonal é exatamente fazer potência da diagonal da matriz. Tá? Então aqui vai ficar lambda 1, lambda 2, reticências, até lambda k elevado a n. Tá bom? Não vou colocar os zeros aqui, mas tem tudo zero ao redor. Ou seja, se A é semelhante a uma matriz diagonal, então dessa forma, uma potência qualquer de A vai ficar assim, né? Dessa forma, então A é igual a M menos 1 vezes matriz diagonal vezes M, tá? E, portanto, se eu fizer A ao quadrado, o que vai acontecer? É M menos 1 de M ao quadrado, que é a mesma coisa que M menos 1 de M vezes M menos 1 de M. Corta M com M, vai ficar M menos 1 d ao quadrado M. Tá certo? E de forma geral, uma potência qualquer de A elevado a N, é igual a M menos 1, né? Conforme você for fazendo as potências, os M's vão se cortando com os M menos 1. E aqui vai ficar D elevado a N, que é super fácil de fazer, vezes M. Então, se A for semelhante a uma matriz diagonal, uma potência qualquer da A é muito fácil de ser calculada. Se você for fazer potência na marra, vai levar muito tempo para você conseguir fazer isso. Mesmo o computador, para matrizes muito grandes, para potências muito grandes, o computador pode travar por falta de memória, por falta de recurso, por infinitos motivos. E fazer isso, usar essa técnica, sai muito mais fácil. Agora vem a pergunta natural: por que você quer fazer essa técnica? Por que você quer fazer potência grande de matriz? Bom, já vimos que matrizes têm a ver com transformações lineares. Então, matrizes dizem sobre transformações lineares. Uma matriz é uma transformação linear. Quando você faz uma transformação linear diversas vezes a mesma transformação nos vetores, você faz uma recorrência dessas transformações lineares, isso é a mesma coisa que fazer potência de matriz. Tá? Então lembra quando a gente faz F composta com G, é a mesma coisa que matriz da F vezes matriz da G? E se eu fizer matriz T composta com a matriz T? Transformação T composta com a transformação T. Isso é a mesma coisa que fazer matriz da T vezes matriz da T. Isso é a mesma coisa que calcular até o quadrado. Então, em vez de fazer a composta, você faz uma potência da matriz. E se eu quisesse fazer um monte dessas potências? Fazer uma recorrência dessas potências? Trabalha com potência de matriz, trabalha com diagonalização, alto valor, alto vetor. Esse tipo de técnica, cabeção, vou falar cabeção. Então, esse tipo de técnica, ele é usado em PageRanking. Sabe, no Google, quando você está lá no Google, tira os anúncios patrocinados, esquece o patrocínio. Pensa no Google um tempo atrás. Né? Os primeiros anúncios, a primeira página do Google, em geral, é a que tem a informação mais relevante. Como que a Google faz isso? Ela cria um sistema são várias páginas interconectadas, então fala assim, ó, essa página aponta para essa aponta para essa aponta para essa, e assim por diante. Tá? Conforme uma determinada página tem mais referências para si, no final das contas acaba tendo mais setinhas para essa própria página. Então, o Google ele começa a simular o seguinte, olha, se uma pessoa começar nessa página, dessa ela vai para essa, dessa ela vai para essa, dessa ela vai para essa. E ele transforma essas conexões em uma matriz, em uma transformação linear. Agora, cada interação seria uma transformação linear. Eu estou aqui, visitei essa página. Tá? Aplica a transformação T, então eu vou para essa página. Aplica de novo a transformação T, vim para essa página.
Aplica de novo, vem para essa. Aplica de novo, vem para essa, vem para essa e assim por diante. Ou seja, descobrir aonde você estará na enésima iteração é a mesma coisa que fazer uma enésima potência de uma matriz. Tá? Então eles fazem potências gigantes de matrizes até que probabilisticamente isso estabilize. Então, olha, se a pessoa acessar 100 vezes ou 1000 vezes, no final das contas ela vai acabar chegando nessa página. Tá? Então, usando técnica de alto valor e alto vetor, você consegue criar um ranking. Pô, qual que é a página mais importante? No final das contas, se ele fizer 1000 iterações, qual é a página com maior probabilidade dele chegar? É essa. Então, usa-se, principalmente na Google, algoritmo de PageRanking usando potência de matriz. Isso eu estou falando de tecnologia da pura. É muito importante esse tipo de coisa, tá? Então é por isso que a gente vê matriz, potência de matriz, tá? E tem a ver com diversos outros assuntos, por exemplo, sequência de Fibonacci, né? Quando a gente, para mostrar, para tentar encontrar para onde que essa sequência de Fibonacci vai, para encontrar uma fórmula para a sequência de Fibonacci, usa-se, por exemplo, potência de matriz. A gente vai ver muito disso lá no curso de Álgebra Aplicada 2, tá bom? Álgebra Aplicada 2. Vamos voltar. Cabecinha. Perfeito, cabecinha. Tá? Então, para diagonalizar, se uma matriz ela é semelhante a uma matriz diagonal, fazer uma potência dela é muito fácil. Perfeito? Daí é agora que vem a mágica, tá? Sabendo disso, olha só. Então, vamos supor, suponha que eu tenho uma transformação de R2 em R2. Na verdade, vale para Rn, tá? Mas eu vou fazer só como uma particularização. Tá? Suponha que RT de R2 em R2 seja tal que eu tenho alto valor lambda 1 e lambda 2. Lambda 1 e lambda 2 sejam seus alto valores. Vejam os seus alto valores e alt lambda 1 seja gerado por V1 e alt 2, alt lambda 2 seja gerado por V2. Ou seja, resumindo, alto valor 1, aqui ó, alto valor 1, alto vetor 1, alto valor 2, alto vetor 2. Então, né, se eu tenho uma relação alto valor, alto vetor, então, T de V1, se eu aplicar V1 na T, isso vai ser igual a lambda 1 V1, certo? Se eu aplicar T de V2, se eu aplicar V2 em T, vai ficar lambda 2 V2. Perfeito? Vamos olhar para isso como matrizes. Então, como matrizes, tá? Eu vou olhar para T como matriz da transformação da T. Ó, matriz de T vezes o vetor V1. Quem que é o vetor V1? É um vetor coluna. Vou colocar assim, ó. Vetor V1. Isso vai ser igual a lambda vezes vetor V1. Vou colocar... Tá? Pega lambda vetor V1. Isso aqui virou um vetor coluna. Mesma coisa. T aplicado em V2. Opa, T aplicado em V2. Aqui.
tá? Isso vai ser lambda V2, coluna. Certo? Agora, não sei se vocês lembram, mas quando a gente pega uma transformação linear e aplica ela em diversas colunas, elas são independentes. Ou seja, né, quando a gente fazia mudança de coordenadas lá em álgebra 2, a gente aplicava muito disso. Aplicava uma mesma transformação, uma mesma matriz em diversos vetores ao mesmo tempo. Tá? Assim, se eu pego e aplico T numa matriz cuja a primeira linha é V1 e a segunda linha é V2, o que vai acontecer? Isso vai dar uma matriz cuja a primeira linha não, a primeira coluna, tá? Primeira coluna V1, segunda coluna V2. Isso dá uma matriz cuja primeira coluna vai ser lambda V1, essa é a primeira coluna. A segunda coluna é lambda V2. Tá? Ou seja, vamos chamar essa matriz aqui de M. Então, isso daqui ó, vai ser, isso é a mesma coisa que, se eu pegar a matriz lambda 1, lambda 2 e multiplicar ela por, primeiro vetor eu multiplico por V1, segundo vetor eu multiplico por V2. Tá? Se eu fizer isso, eu caio exatamente nessa primeira matriz, nessa aqui, ó. Certo? Beleza. Então, se essa matriz da esquerda é M, essa matriz aqui também vai ser M. Essa matriz, eu vou chamar ela de matriz diagonal, matriz D. Porque, ó, ela é 0 fora da diagonal principal e autovalores na diagonal principal. Tá? Fora da principal é 0, na diagonal principal, os autovalores. Portanto, o que acontece? A matriz T vezes M é igual a D vezes M. Eu vou passar a matriz M, eu vou passar a M multiplicando a... Um instante. Opa, tem um errinho aqui, ó. Primeiro, aqui. Deixa eu consertar aqui. Aqui é lambda 1, aqui é lambda 2. E essa multiplicação, ela tem que ser... Ai, gente, é tão horrível esse monte de barulho. Vocês não estão escutando, mas tira a concentração. Peraí. Eu inverti a ordem das matrizes. Olha o truque sujo, hein? Olha o truque sujo. Perfeito. Aqui não daria certo. Perfeito. Tá? Senão ele está multiplicando linhas, ele tem que multiplicar colunas. Então aqui... Agora sim, perfeito. Gravando? Gravando. Tá? Então aqui vai ficar M... Cadê isso? M vezes a matriz diagonal. Significa que se eu passo essa matriz aqui diagonal para o lado esquerdo, tá? Como é que eu tenho que passar ela para o lado esquerdo? Eu tenho que multiplicar pela matriz inversa dos dois lados da esquerda. Então, deixa eu colocar aqui.
Vai dar pra fazer aqui, ó. Eu vou multiplicar os dois lados por n menos 1 à esquerda. M menos 1. M menos 1 à esquerda. M menos 1 à esquerda. Qual é o resultado? O resultado é esse, ó. M menos 1 vezes a matriz T, matriz da transformação T, vezes M é igual a D. Ou seja, a matriz de T ela é semelhante à matriz diagonal. Tá, este é o processo de diagonalização. Quem que é a matriz M? Matriz M é a matriz formada por autovetores. Matriz dos autovetores. A única coisa que você tem que se preocupar é tá tanto faz a ordem dos autovalores, tá? A matriz diagonal D é a matriz diagonal, vou deixar escrito aqui. Matriz dos autovalores, tá? Então, na hora de definir a matriz D, tanto faz, você pode colocar os autovalores na ordem que você quiser. Depois que você fixou a matriz D, tá? Então, de novo, cabeção, importante, cabeção, legal. Fixou a matriz D, qual a ordem da diagonal? A ordem que você quiser para os autovalores. Só que à medida que você fixou a ordem para os autovalores, a matriz M dos teus autovetores tem que seguir a mesma ordem, tá? Então, autovalor 1, autovetor do primeiro autovalor. Autovalor 2, autovetor 2. E assim por diante, tá? Fixou a matriz diagonal, a matriz M tem que obedecer. Perfeito? Ótimo. Então, vamos para nossas duas últimas definições e conclusões, tá? Então, primeiro, definição. Aqui, tá? Então, definição. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita, um operador linear T de V em V é dito diagonalizável se existe uma base de V formada pelos autovetores, né? Autovetores. A base não é formada por valores, é formada por vetores. Pelos autovetores de T. Perfeito? Então, eu preciso ter uma base de V formada pelos autovetores de T. Ou seja, se eu juntar todo o autoespaço, né, todos os vetores do autoespaço, ele vai dar o próprio vetor V, o próprio espaço vetorial V. Tá? Então, resumindo aqui, ó. Ou seja,
quando o conjunto de todos os autovetores obtidos formam uma base para V, tá? E aí segue um teorema que diz pra gente quando de fato isso acontece em termos do polinômio característico, em termos do número de autovetores. Para isso, eu vou primeiro definir dois números. Então, definição. Então, dado P de T de lambda igual a lambda menos lambda 1 elevado a K1 vezes lambda menos lambda 2 elevado a K2. Por aí vai, né? Lambda menos lambda n elevado a Kn. Polinômio característico de T, tá? Então, dado um polinômio característico, onde lambda 1 até lambda n são seus autovalores, então dizemos que dado um alto valor lambda i com i entre 1 e n, são n autovalores, chamamos de multiplicidade algébrica desse alto valor o número chamar de mzinho A lambda I igual a KI. Ou seja, a multiplicidade algébrica é a potência da... Ou seja, quantas vezes ele é raiz do polinômio característico. Tá? Se aqui for uma decomposição e aparecer um fator quadrado, então a multiplicidade algébrica dele é 2. Tá? É aquele papo de raízes duplas, raízes triplas. Tá? Por exemplo, se você resolve Bhaskara e dá que o delta é 0 e uma das raízes é 2, significa que a multiplicidade é 2, né? Porque aparece duas vezes a raiz. Tá? Ou seja, a delta deu 0 e a multiplicidade e o resultado deu 5. Então 5 é uma raiz dupla. Tá? Então, multiplicidade algébrica, 2. Já a multiplicidade geométrica chamamos de multiplicidade geométrica de lambda i, o número
Vamos chamar de mzinho g, lambda i, é igual à dimensão do alto espaço lambda. Resumindo, pessoal, aqui a multiplicidade geométrica é o número de autovetores. Assim, ó. Ou seja, o número de autovetores. Perfeito? Ok. Agora vem o teorema mais importante, o teorema final. Então poderia ser assim, ó. Teorema. Ou seja, V1 R espaço vetorial, tá? Lembrando que pode ser C, pode ser outro tipo de número, mas para nós, para o nosso curso, vale muito mais a pena trabalhar sempre com reais. Né? Então, você já vê um R espaço vetorial de dimensão finita. E T pertencente a L de V em V. Tá? Ou seja, um operador linear. Então, T é dito, T é diagonalizável. Tá? Então, quando a gente fala T, na verdade é a matriz de T. Tá? T é diagonalizável. C e somente C. Primeiro, polinômio característico de T deve possuir todas as raízes reais. As raízes em R. Tá? Se tiver raiz complexa, pô, mas eu estou trabalhando com R, espaço vetorial. Tá? Se eu tiver alto valor complexo, opa, então já não é diagonalizável. 2. Para cada alto valor lambda, devemos ter multiplicidade algébrica igual a multiplicidade geométrica. Tá certo? Então, aqueles números que acabamos de definir. Tá? Então, multiplicidade algébrica é a multiplicidade da raiz do polinômio. Multiplicidade geométrica é o número de autovetores do alto espaço. Certo? Então, se satisfaz essas duas condições, ou seja, quando que um operador ele é diagonalizável, ele será diagonalizável quando pegou o polinômio característico. O que você faz com ele? Olha para as raízes, tá? Olhou para as raízes do polinômio característico. Cabeção, cabeção. Yes. Olhou para as raízes do polinômio característico. O que vai acontecer? Olho para uma por uma. Então, pega uma dessas raízes.
Olha para a multiplicidade algébrica dela, ou seja, para a quantidade de vezes que ela aparece no polinômio fatorado, tá? Olha para isso. Segundo lugar, pega o autoespaço, tá? Faz lá toda a equaçãozinha, quer ver? Aqui, ó. Todo espaço aqui, ó, tá? Você já vê um vetor da forma Azinho, Bzinho, né? Coloca o alto valor dentro dessa matriz aqui, né? Ela menos lambda identidade, vai dar essa matriz aqui. Troca o lambda pelo valor que você está precisando, pega o V igual a Azinho, Bzinho, coloca aqui, acha todos os autovetores possíveis, tá? Tudo que for possível. Conta o número de autovetores, beleza? Se o número de autovetores, eu tô falando aqui, né? Vocês não estão vendo, mano. Aqui, ó. Pronto, tô aqui, tá? Então, tô trabalhando com esse slide para encontrar os autovetores, tá? Então, seja V igual a Azinho, Bzinho e aí daí por diante, né? Encontra todos os autovetores. Se o número de autovetores que você encontrar for igual à multiplicidade algébrica, tá ok. Vai para o outro alto valor. Né? Compara isso com todos. Se todas as multiplicidades algébricas forem iguais às multiplicidades geométricas e todas as raízes forem reais, então T é diagonalizável. Perfeito? Tá? E quem que é a matriz diagonal? A matriz diagonal é exatamente a matriz formada pelos autovalores. Vou completar aqui, né? Neste caso, né? A matriz T é tal que m-1 vezes a matriz T vezes m, cuidado com essa ordem, não mude a ordem, é igual a D, onde m é a matriz com colunas formadas pelos autovetores com as colunas formadas por autovetores e D, a matriz diagonal dada por D igual a diag, diag, tá? Que é diag, é matriz diagonal, cuja diagonal é formada por lambda 1, lambda 2, até lambda n. Perfeito? Então, com isso, encerramos o processo de alto valor, alto vetor e diagonalização. Então, daí para frente, faremos uma aula de exercício, né, com exercícios em R2, em R3, tá? Vamos pelo menos fazer, são exercícios longos, tá? Então, pelo menos um exemplo de cada um a gente tenta fazer, tá certo? Maravilha então, pessoal. Então, estudem essa matéria, deem uma olhada nos exercícios, vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem. E provavelmente a prova ou já vai estar disponível ou já deve estar disponível. Preciso ver se eu já disponibilizei para vocês na área do aluno, tá? Vou disponibilizar com tempo antes, com tempo extra, talvez até antes de sair a,
a aula de exercícios, tá? Quero ver se eu disponibilizo ela bem rápida. Talvez, acho que na turma de vocês, talvez esteja até disponível já, tá bom? Se estiver disponível, já vai olhando para os exercícios, já dá uma estudada no Calioli, já vai tendo uma noção da tua prova. Chegou, publiquei a aula de exercícios, manda ver, tá bom? Abraço pra vocês, pessoal. Até mais. Onde está? Aqui. Pronto. Tchau.